fiz diferente? Por que eu não agi de outro jeito? Por que eu não saio logo dessa situação? São perguntas sim que assolam o nosso coração. Mas enquanto você faz essas perguntas, talvez elas não tenham nem respostas, talvez não haja respostas nesse plano, muitas coisas só vamos entender quando estivermos com Ele. Então não perca tempo com perguntas que às vezes não tem resposta. Apenas tenha certeza que a razão pela qual você foi enviado ao deserto está se cumprindo. Aquilo que você precisa aprender verdadeiramente está sendo objeto do seu aprendizado. Amém? É Deus quem leva. Na Bíblia está sempre atribuído a Deus. O povo de Deus, quando saiu do Egito, passou pelo deserto porque Deus não queria que eles vissem a guerra dos filisteus. E por isso os obrigou a cruzar o deserto. Deus também queria estabelecer com eles uma relação de confiança, uma relação de intimidade, uma relação de dependência. Porque Deus está por tantos anos no Egito, aquele povo não sabia o que era depender de Deus. Aquele povo, por ser escravo, tinha algumas de suas necessidades satisfeitas pela própria estrutura do Egito. Éramos nós no mundo, não é verdade? Algumas coisas funcionavam por si mesmas. E quando você aceita Jesus, essas coisas simplesmente desaparecem. O Senhor nos treina para sermos dependentes. Porque há um espírito independente nos dias de hoje e que nos afasta do Senhor. Fazer as coisas do nosso jeito, da forma como queremos, de forma a nos satisfazer, de forma a nos dar conforto, não é o caminho que o Senhor tem para nós. Devemos fazer as coisas do jeito que Ele quer, na forma como Ele determina, porque Ele faz quando quer e se quiser. Se Ele não quiser, também não faz. A parte boa é que Ele nos ama e Ele quer fazer. Amém? Precisamos aguardar o momento em que Ele vai fazer. E Deuteronômio 8, o Senhor vai dizer assim: o Senhor Deus te guiou no deserto. O deserto não é um lugar para onde você é levado e você fica caminhando sem direção, perdido. Ele te guia no deserto. Para aquele povo, eles tinham algo muito específico, eu já vou falar muito sobre isso. A nuvem e a coluna à noite. Eu acho que eu já até preguei aqui sobre isso, então eu vou repetir. Mas essa é a garantia que você tem que você não está no deserto à toa. Às vezes vem um sentimento de culpa sobre nós. Estou nesse deserto porque eu mesma vim parar aqui. Na história de Elias, muito já se disse mal de Elias. Eu quero que você se arrependa nessa noite de você pensar mal de Elias. Porque depois de ter lutado com aqueles profetas e de ter vencido e de ter falado para aquele povo, se Baal ou se Deus seguir hoje, o Deus que você escolhe, se Baal é Deus seguir, se Deus é Deus seguir então o Senhor. Depois de fazer isso, a Bíblia diz que o Espírito se aproximou dele e ele conseguiu correr na frente de Acabe. Ele correu muito. E ele sabia que ele estava com o Espírito do Senhor. Mas quando ele escuta a ameaça de Jezabel, ele teme e corre para salvar a sua vida. Elias não vai parar naquele deserto porque ele é medroso e é covarde. Elias não vai parar naquele deserto porque ele tem medo de morrer, porque 2 dias depois ele pede ao Senhor: Senhor, me leva. Ele tinha medo de morrer. Deus mesmo permitiu que ele entrasse naquele deserto. Deus tinha um propósito com Elias, depois de toda aquela vitória sobre os profetas de Baal. Era o tempo de ele estar naquela situação, naquele lugar de escassez, para depender de Deus um pouco mais. Era o tempo. Cavar no vale. Quando ele se depara com aquele anjo, quando aquele anjo chega para ele e oferece uma situação, Elias simplesmente obedece. Quando você está no deserto, você precisa de pouca coisa para viver, não é verdade? O que você precisa no deserto? Água. Água. É primordial. Se você tiver que cruzar um deserto em 3 dias, você não precisa levar muita comida. Seu corpo pode ficar 3 dias sem comida, mas não pode ficar 3 dias sem água. Quando estamos no deserto, a nossa perspectiva do que é necessário e do que é prioridade precisa mudar. Até uma xícara de água se torna água. Há períodos da minha vida em que eu não posso nem ver televisão. Não porque televisão seja ruim, mas é porque eu tenho que cavar no vale. Todo tempo é precioso, toda xícara de água é água. Ainda que eu precise de muito mais do que o que está me sendo oferecido, eu preciso estar com o Senhor em todas as circunstâncias. E aí eu vou mesmo.
todas as oportunidades que eu tenho, todas as orações, todas as consagrações, todos os congressos, todas as pregações, tudo que vem às minhas mãos, tudo eu faço, porque eu estou no deserto. E eu preciso de água, eu preciso da palavra, eu preciso do Senhor. Não posso perder meu tempo com picuinhas. Não posso perder meu tempo observando a geografia do deserto. Eu não posso perder meu tempo me questionando com o Senhor que tem areia na minha roupa, areia na minha boca, areia no meu cabelo. Eu quero água, Senhor. Me dá alimento, me dá a tua palavra. Eu não posso ficar me queixando do sol inclemente. Não posso ficar me queixando das roupas, porque a palavra me garante que a minha roupa não se gasta, meu pé não se incha, nem a minha sandália se acaba. Não posso perder meu tempo com a geografia do deserto. Não posso perder meu tempo murmurando em meio ao deserto. Não posso. Eu preciso beber água para conseguir caminhar. E Elias faz, Elias obedece. Na primeira vez que o anjo toca, ele come, ele bebe e ele volta a dormir. Ele precisa descansar mais. O tempo que o anjo toca entre um e outro, a gente não sabe dizer quanto tempo foi. Podem ter sido algumas horas, um dia, 2 dias. O Senhor permite que ele descanse um pouco mais. E o acorda novamente para que ele coma e para que ele beba mais. Deserto também é lugar de livramento. Existem situações nas quais você é colocada e que viram livramento para você. Eu já tive situações de entrar de licença no serviço por uma situação e descobri que havia acontecido algo no meu serviço que o Senhor estava me livrando. E eu fiquei chateada com a licença. Jesus, não vai ficar doente não. Gastar dinheiro no que não é pão. E o Senhor me livrando. No meio das dificuldades. Aquele deserto como instrumento de Deus, de cuidado de Deus na minha vida. Porque Ele guia no deserto. Ele não te deixa solto, sem direção. Um dos propósitos do deserto para Israel foi que eles viessem a ter com o Senhor essa relação de confiança. Porque Deus estabeleceu que há uma relação entre dificuldade e confiança. Deus estabeleceu uma relação entre tribulação e fidelidade. Deus estabeleceu essa relação e nós precisamos viver isso. É na dificuldade que nós provamos se somos fiéis. É na tribulação que nós verdadeiramente sabemos o que há em nosso coração. Deus estabeleceu essa relação. É na dificuldade que nós nos gloriamos e temos com Deus as experiências que nos fazem a cada dia crer mais e mais no Senhor, conhecer mais e mais o Senhor. Ele fez assim. Não gostou? Segue barrado. Esse é o Senhor. É assim que Ele nos trata. É assim que Ele nos conduz. Sempre nos ensinando, sempre falando conosco. Amém? No deserto, os dias são difíceis. Mas o deserto, além de ser uma forma de livramento, ele também é um trecho da estrada que você precisa passar. Ao fim da passagem, há uma nova tarefa para Elias e Deus o manda voltar. Volta esse caminho de um dia e pega o outro deserto, o deserto de Damasco. Um deserto muito maior, muito mais severo que o deserto de Judá, que é esse no qual ele está. Um deserto muito mais difícil. Às vezes o negócio já está ruim e pode piorar. Às vezes você já está no deserto, no meio do deserto tem um vale, tem um espinheiro, vale de Baca, quem já ouviu falar? Um trecho de um deserto, onde havia uma planta que fazia chorar, que ardia os olhos, e não tinha outro lugar por onde passar. Se você quisesse chegar a Jerusalém, você tinha que passar por ali. Era o caminho do peregrino. Todo ano você passava por ali. E só a vegetação do local ardia os olhos, já fazia chorar. Tem deserto na nossa vida que quando a gente está nele, a gente já chora. Situações, pessoas, traição, perdas, dificuldades, sonhos desfeitos. Só de estar nele você já está chorando. Ele em si produz em você choro, lágrimas, mas produz em você dependência. Só do Senhor virá o teu socorro. Se o deserto é trecho da estrada, ele é passagem, ele não é lugar de morada. Você não pode estabelecer definitivamente a sua vida no deserto. E isso tem a ver com fé. Isso tem a ver com incredulidade. Há pessoas que têm pouca fé no Senhor e fazem do deserto seu lugar de
Ele caminhou 40 dias. 40 está ligado à provação. Quantos anos no deserto? 40. Quantos dias Jesus no deserto? 40 está ligado à provação. O Senhor nos prova. Porque só tem um jeito de você sair do deserto. Tem dois jeitos de sair do deserto, na verdade. Você pode sair aprovado ou morto. Só tem dois jeitos. Ou você sai aprovado, ou você sai morto. E eu não vou sair morto. Você pode dizer isso? Eu não vou sair morto. Não vou. Você vai se adaptar, mas não a ponto de fazer do deserto morada. A fé no teu coração não vai deixar você firmar estacas definitivas num lugar que é só passagem. Aquilo que Deus diz que é só um trecho, é só uma etapa, é só um pouquinho mais, você vai suportar. Não faça disso algo definitivo nos seus sonhos. Não deixe isso roubar os seus sonhos. Não deixe, não permita. Nesse vale, que é o lugar mais difícil, já era ruim porque era deserto, se tornou mais difícil agora porque é vale. Existe uma chuva que cobria esse vale uma vez por ano. E os peregrinos cavavam poços para que quando aquela chuva caísse, os poços se enchessem. E eles pudessem o quê? Caminhar um pouco mais, porque a água já havia acabado. O estoque com o qual eles haviam saído já havia acabado. Então eles cavavam aqueles poços e ficavam esperando cair a chuva. Bem-aventurado é o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. De bênçãos o cobrirá a primeira chuva, o qual, andando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos. Quem consegue fazer do deserto não um lugar de morada, mas fazer dele um manancial, algo para aprender mais de Deus, para receber mais de Deus, consegue atravessar o deserto. Com que força, irmã? Eu não tenho. Graças a Deus eu não tenho. Porque é na força do Senhor. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor. O inimigo vem sobre você e você... Quem se lembra de Davi? A queixa do gigante Golias. Acaso sou um cão para você vir para cima de mim com um pedaço de pau? Acaso seria um cão? Mas Davi tinha algo que estava além das pedrinhas e além da funda. A força no Senhor. E é com ela que a gente atravessa. É na força do Senhor que a gente consegue superar toda e qualquer dor e continuar caminhando um pouco mais. Deserto é lugar de revelação. O apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas, ele vai dizer assim: olha, eu sempre fui muito zeloso da tradição de meus pais. Eu sempre fui muito obediente. Mas quando aprove a Deus me chamar, eu não consultei carne nem sangue. Eu fui para o deserto. O apóstolo Paulo fica 3 anos no deserto de Damasco, orando e se preparando para o ministério que Deus daria a ele. E ele conversa, ele vai a Jerusalém uma vez e conversa com Pedro, com Tiago, com mais alguns apóstolos. Mas o resto do tempo ele diz: eu fiquei com o Senhor sozinho no deserto. Tudo quanto eu sei, eu aprendi com o Senhor no deserto. Tudo quanto eu estou dizendo para vocês, escrevendo nas cartas, eu aprendi com o Senhor no deserto. Não foi carne, não foi sangue quem me deu, foi o Senhor quem me revelou. Deserto é lugar de revelação. É no deserto que você vai ouvir coisas específicas na sua história e que quando vier a tentação você vai ter a certeza absoluta de que o Senhor te diz outra coisa. Não é isso que o inimigo está dizendo. Não é isso que estão me aconselhando. Deus me falou outra coisa. O monte no qual eu ia estar é o Monte Horebe, o monte no qual foi dada a lei. Eu não sei se você se lembra da ocasião, Êxodo 19, todo aquele povo na expectativa de como seria a nova vida no deserto, eles estavam. E aí Moisés dá uma orientação: olha, nós vamos nos santificar, não toqueis em mulher, são 3 dias, nós vamos ficar aqui em redor do monte, eu vou subir e vou descer, e quando terminar, quando a buzina tocar, todos poderão se achegar para o Senhor. Deus faz dar aquela passagem de Êxodo 19, se você ler, você fica arrepiada.
Se você se colocar no lugar daquele povo, dá para entender por que eles temiam. Houve tempestade, houve trovoada, houve nuvem, houve travada. O monte tremeu, as pedras rolaram, foi um negócio tremendo. E ainda tinha uma buzina que tocava. Gente, por favor, vamos ser generosos com aquele povo. Com medo, os caras com medo mesmo. Eles ficaram com tanto medo que depois dos 3 dias eles falaram: nós não queremos ir. Mas só você, Moisés. A gente não quer ir. De tanto medo que eles ficaram. É o mesmo monte no qual Elias está. É o mesmo lugar de revelação. Mas olha de que forma diferente o Senhor vai se apresentar. Primeiro vem como? A partir do versículo 10. Quando o Senhor pergunta: o que fazes aqui, Elias? Elias sabe por que ele está no deserto? Ele não sabe. Ele sabe que ele precisou fugir. Ele não é tolo. Ele é um homem de Deus. A Bíblia diz em Tiago que ele estava sujeito às mesmas paixões que nós, mas orou e não choveu por 3 anos, e depois orou e choveu. Ele sabe quem ele serve. Ele não é bobo, ele não fugiu à toa. Fugiu para salvar a sua vida. E aí o Senhor pergunta a ele o que ele está fazendo ali. Aí ele responde. Ele faz meio que uma panorâmica, meio que um resumo para o Senhor. A gente faz tanto isso, né? Senhor, você não está vendo? O Senhor não vai tomar a providência? Olha o que está acontecendo. Ele faz, olha como Deus é paciente. No versículo 10 ele diz: ah, Senhor, eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Só eu fiquei e agora estão tentando me matar também. Dá uma sensação de que tudo que ele fez não era mais ou menos o que Deus queria. Eu acho que a impressão que ele tem é essa: não deu muito certo, não é? Porque estão querendo me matar também, e aí daqui a pouco Jezabel organiza novamente esse culto a Baal, então não deu certo. A impressão que ele tem é que não deu certo. E aí o Senhor diz assim: você não entendeu nada, vem para fora, que eu quero te mostrar uma coisa. Coloque perante a mim nesse monte. E antes que Elias saia, antes que Elias se levante, vem um forte vento perante a face do Senhor. O vento vem de todos os montes, rasga os montes nos meios. Que vento é esse? Despedaça todas as pedras do lugar. Mas o Senhor não estava no vento. Mas na experiência de Êxodo 19, quando aquelas pessoas em redor viram, era a revelação. E se assustaram. Porque existe uma revelação específica para cada um de nós. Existe uma forma do Senhor se revelar em cada tempo da nossa vida. Amém? E Elias percebe que não é o Senhor. Depois do vento veio o terremoto. Mas o Senhor também não estava no terremoto. E depois do terremoto veio o fogo. O Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz calma e suave. Se você foi levado ao deserto, se você está no deserto, essa voz está prestes a falar com você. Você pode ouvir essa voz calma e suave, Senhor. Inconfundível. Inconfundível, mas só no deserto. Antes não tinha como. Antes ele estava envolvido na tarefa. Antes ele estava envolvido no processo. Era ali, sozinho, se sentindo só, se sentindo abandonado, sem amigos, achando que não tinha dado certo, achando que o propósito de Deus não havia se cumprido, achando que ele havia falhado, que a voz vem e ele reconhece. Inconfundível é a voz do meu Deus. Existem coisas que você vive na dificuldade que vão formar você pro resto da sua vida. Não abra mão dessa experiência, desse aprendizado. Não despreze. Em Hebreus o Senhor vai falar assim: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como no deserto, como em Meribá, como no dia da provocação, como no dia que eles temeram e não puderam mais se aproximar. Falaram que Moisés podia ir. Eu entendo o medo deles, mas não era isso que o Senhor queria. O Senhor não quer que o nosso coração se endureça. Quando nós murmuramos, quando nós desprezamos essa experiência que é produzida em nós por meio da dor, nós estamos endurecendo o nosso coração e não vamos conseguir prosseguir, porque não vamos nos adaptar. Se está passando
gastando a sua força em chorar. Há 2 semanas atrás, o Senhor me deu uma palavra que eu estava muito triste, muito triste. E o Senhor já me fez 2 perguntas. Uma eu já tinha respondido, eu fiquei feliz com a resposta que eu dei para ele. Ele me perguntou se eu estava no meu limite. E apesar de toda a minha dor, eu tive que ser sincera com o Senhor. Não, Senhor, não estou no limite. Dá para aguentar mais um pouquinho. Porque você sabe que já foi muito pior. Você sabe que no Egito era muito pior, ou não sabe? Ou você tem a ilusão que aquele povo tinha que a sua vida no Egito era melhor. Que a vida de escravo era melhor. Eu já ouvi isso. Até quando eu era do mundo, eu não passava por isso. Você passava e nem sabia. Você estava tão escravizado que você não sabia. Quando eu era do mundo, eu não passei por isso. Passava e o inimigo ainda te enganou, dizendo que você não passou. Porque não vem me dizer que no Egito é bom, porque não é. Você que está no Egito é ser escravo. A coisa no Egito era tão ruim, que quando o faraó olhava para o povo e via o povo crescendo, dava uma carga de trabalho maior. E quando via que o povo dava conta da carga de trabalho, tirava a palha, para que eles tivessem que produzir palha e serviço. Isso é bom? Ser escravo é bom? Ai, que falta dos águas do Egito. Mentira! Isso é mentira de Satanás atualmente. Ser escravo não é bom, estar no Egito não é bom. Então não tem possibilidade de, na mão do Senhor, você chegar no limite. É por isso que ele vai dizer, na nossa luta contra o pecado, a gente não resistiu até o sangue. O Senhor resistiu até o sangue. E aí quando o Senhor perguntou, você está no seu limite? Eu falei, não, Jesus, lógico que não, foi muito pior. Lá era muito pior. E aí ele me deu a passagem dele no barco. Era como se ele dissesse assim, na hora que você não estiver mais aguentando, você me acorda, eu tomo uma providência. E eu vou caminhar um pouco mais. Porque se o Senhor está com você, no dia do seu limite, Ele dá mais que tudo. Ele tem misericórdia, Ele tem compaixão, Ele tem amor. Ou você acha que Ele vai te permanecer numa luta que você não está dando conta mais de fazer? Não é assim que funciona. O objetivo da aprovação não é que eu morra. O objetivo é que eu seja aprovada. Então tem a ousadia de dizer ao Senhor, não, Senhor, eu não estou no limite ainda não. Amém. Glória a Deus. E a segunda pergunta que ele me fez, quando eu falei, Senhor, 2 semanas depois eu falei, Senhor, chegou no ponto que aqui para mim já está muito ruim. Já não está mais dando para mim. E aí, exatas 2 semanas depois, nosso Deus é tão romântico, né? E aí eu falei assim, Senhor, chegou. Acho que para mim, eu acho que para mim não dá mais. Se o Senhor fizer algo dentro de mim, eu consigo, mas do jeito que eu estou hoje não dá mais. E aí ele falou para mim, a mulher passa 9 meses esperando o neném. O pior dia da vida dela é o dia que o neném nasce. O dia de maior dor. O dia que as dores já são insuportáveis. É quando o neném se aproxima. A dor do parto, ela é extrema, ela é crítica, ela é o momento último. E está acabando. Se está tão ruim assim, é porque está acabando. Se você está no seu limite, é porque o Senhor já está se levantando. E você vai abençoar. Não se preocupa. Agora tem algo que a mulher tem que fazer. Se ela ficar se preocupando muito com o que está em redor, vai demorar. Se ela ficar se preocupando muito, chorando muito e gritando muito, o pessoal do hospital nem dá bola, né? Quem já teve neném aqui sabe. O pessoal do hospital não dá nem muita bola. Ela precisa empurrar o bebê. Ela não pode ficar se concentrando na dor, se está maior, se está pequena, ela não pode ficar pensando nisso. Ela tem que pensar no bebê. Pensar que vai ver o rosto do seu bebê. Pensar que em poucos minutos o bebê pode estar nos seus braços. É nisso que essa mulher se concentra. E concentrada, que ela empurra o bebê e faz força, eu não sou mãe, mas eu li assim que funciona. Diz que é força, diz que o negócio dói, diz que o negócio é ruim, entendeu? Mas ela tem que fazer uma força, o corpo dela tem que ir junto. Alguns corpos não conseguem, a gente sabe disso, e vem o procedimento cirúrgico para ajudar. Mas o natural é que a mulher e o bebê fazem isso sozinhos. No máximo alguém segura o neném para não cair. Não é assim? Era assim na antiguidade, que todo mundo nascia. Não tinha neonatal, não tinha pré-natal, não tinha uma série de coisas, que todo mundo nascia. É natural. Na nossa vida com o Senhor, quando não estiver mais dando para você aguentar, Ele vai tirar. Mas Ele
dor, não se concentre apenas no desconforto, não se concentre nas coisas que estão acontecendo ao seu redor, se concentre no que o Senhor vai te dar, o que Ele vai colocar nas suas mãos e que está prestes a estar diante do seu olhos. É isso que você tem que fazer, é isso que você tem que se concentrar. Não perca a bênção do Senhor de perspectiva, não perca ela de vista, não perca o amor do Senhor de vista. Eu nunca me esqueço do amor do Senhor. Essa semana eu tive uma experiência que todo mundo disse para mim que eu ia me dar muito mal. Um vizinho que mudou há 4 meses para minha casa, de casa de drogas, invadiu a minha casa com a barra de ferro de 10 quilos para me agredir. E eu perdoei aquele homem. E todos os meus amigos disseram que ele ia me matar de novo, que ele ia fazer, que ele ia acontecer. E eu fiz o que o Senhor me ensinou, o que o Senhor mandou fazer. O Senhor me deu o livramento, então é Deus que garantia a minha vida depois. E a tentação de não fazer o que você aprendeu é muito grande. A tentação de fazer o que o inimigo fica dizendo no ouvido que você tem que fazer é muito grande. Só que aos 15 em 15 dias estou lá na Cracolândia falando do amor de Deus para aquelas pessoas. E aí quando eu tenho a oportunidade de dizer que eu amo, eu faço o quê? Eu não amo. E aí quando na minha vida pessoal, na minha história específica, eu tenho a oportunidade de dizer que eu acredito que Jesus salva, eu acredito que Jesus transforma, eu acredito que o Senhor pode pegar a vida dele e fazer algo novo, eu faço o quê? Eu não sou capaz de perdoar? Nós somos profanos. E aquilo que o Senhor te falou, aquela voz suave e mansa que Elias ouviu no fundo da caverna, movimenta ele. Movimenta, faz ele se levantar, faz ele cobrir o rosto, faz ele saber que Deus está com ele naquele deserto, faz ele saber que valeu a pena tudo que ele fez, tudo que ele enfrentou, porque o Senhor se encontrou com ele. A voz inconfundível do nosso Deus, uma orientação inconfundível também. Depois do terremoto, o fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz calma e suave. Ouvindo a voz de Elias, envolveu o rosto na capa e saindo, pôs-se entrada na caverna. Então lhe veio uma voz e perguntou: que fazes aqui, Elias? O que você faz nesse deserto? Para que você foi enviado a esse deserto da tua vida? Não tenha pressa de sair do deserto se você não sabe para o que você entrou. Porque a gente pode não entender tudo, mas tem que entender pelo menos o básico. Você pode não entender tudo o que está acontecendo na tua vida em todas as áreas. É luta na família, é luta no emprego, é luta na igreja, é luta em tudo qualquer lugar. Você pode até não entender tudo, mas você tem que entender o básico. Isso você tem que entender. E você está num lugar específico para você entender. Foi o Senhor que te levou, é lugar de revelação, é lugar de passagem, você tem certeza que você não vai cair a vida inteira, então dá até para aproveitar. Aproveite. Você não vai cair muito tempo. Eu fui um retiro de carnaval e eu aproveitei, mas quando eu voltei para casa eu vi que eu podia ter aproveitado muito mais. Eu lamentei as ocasiões em que eu não ouvi de Deus do que eu achava que eu tinha que ter feito. Porque enquanto eu estava lá, eu estava envolvida em muitas atividades. Aí quando eu cheguei em casa, ano que vem eu vou vigiar até mais. Ano que vem eu vou fazer mais. Porque você percebe as oportunidades que você poderia ter buscado o Senhor, você poderia ter se ligado mais e poderia ter voltado para casa diferente. Porque 5 dias sem fazer nada, essa não é a minha vida, né? Verdadeiramente. Tive a oportunidade de ficar 5 dias num lugar sem roupa para lavar, sem aula para dar, sem ter que trabalhar, sem ter que pegar ônibus, coisa. Isso é raro, uma oportunidade muito grande. Então para o ano que vem, eu já até sei como é que eu vou fazer. Porque se você não sabe, se você não entende o processo no qual você está, não queira sair. Não tenha pressa, não queira sair a qualquer custo, não queira sair de qualquer maneira, não se desespere para ser retirado desse deserto, para você não ter que voltar depois. Para você não ter que reaprender o que você não aprendeu na ocasião certa. Esse princípio é um princípio que a gente aprende até na escola. Eu nem concordo muito, eu sou professora. Por que você sabe engolir repetição? Porque
porque ele não aprendeu na hora que foi ensinado. Aí você dá para ele a oportunidade de durante mais um ano repetir aquele ano. Na prática não funciona, não é verdade? Porque a criança fica desestimulada de fazer as mesmas coisas. Aí, Deus sabendo que você vai ficar desestimulado de fazer as mesmas coisas, ele nem vai usar a mesma circunstância. Ele vai usar uma outra circunstância para você aprender. Mas dentro de você vai saber que sua vida está andando em círculo. Dentro de você vai saber que você está vivendo a mesma coisa sempre. Sempre a mesma luta. Emperrada. Sempre isso. É isso que eu quero para você? É isso que eu quero para mim. No deserto, os dias parecem iguais. Quem se sentar em um lugar do deserto, debaixo de um zimbro, como Elias se sentou, pode ter a impressão de que está tudo igual, mas não está. O chão de areia e pedra muda também. O vento, os caminhantes não são iguais. Embora essa impressão esteja dentro de você, nada está sendo modificado. Deus não está fazendo nada, está tudo igual, tudo do mesmo jeito, não vai se resolver. Isso é impressão. Moisés viveu 40 anos no palácio. Do Egito, vamos combinar, uma vida muito boa, uma das nações mais ricas da época. Viveu no palácio como filha da filha de Faraó, filho da filha de Faraó, uma vida muito boa. Eu quero que você compare esses 40 anos que ele viveu ali com 40 anos apacentando o rebanho de Jetro, seu sogro, casado com uma mulher chamada Zípora. Filhos, que vida comum, hein? Os dias pareciam iguais, não pareciam? Imagina o que foi para ele apacentar o rebanho do seu sogro por 40 anos. Parecia que estava tudo igual. Parecia que os dias iam se remanchando, se imitando um ao outro, mas não era. Houve um dia que a sarça queimou diante dos olhos dele. E esse dia mudou todos os outros. Os dias no deserto parecem iguais, mas não são iguais. José passou anos preso. Acordava todos os dias com responsabilidade, porque ele era tão excelente que até na prisão ele tinha suas responsabilidades. Todos os dias iguais. Só mudava a cara dos presos. Entrava um, saía outro. Ele não, ele ficava. Entrava um, saía outro, ele ficava. Acordava, fazia suas obrigações. Todos os dias pareciam iguais. Você imagina se um dia José decidiu esse negócio de sonho só me trouxe problema? Ai, sabe esse negócio de sonho que meus irmãos me venderam? Eu não vou interpretar esse sonho desse povo, não. Chega o copeiro. Ah, você interpreta meu sonho? Não, eu quero saber esse negócio de sonho de Deus. Não, deixa a mulher te curar, ele me deu um sonho, era novinho. Olha, eu estou aqui hoje, eu não quero mais saber disso não. Você imagina isso? Todos os dias pareciam iguais. E fazendo o que ele foi chamado para fazer, que a vida dele se modificou. A própria combustão, a própria sarça ardente que Moisés vê no deserto, aquilo não tem nada de sobrenatural. Aqui faz muito calor. Você já viu pegar fogo no mato à toa? Pega. Está muito calor. A combustão no meio do calor é uma coisa normal. A combustão no deserto era uma coisa normal. Ele estava lá apacentando o rebanho do seu sogro, um dia como todos os outros. Chato. Um dia chato. Parecia que nada ia acontecer. Olhou e viu uma combustão normal. Mas tem algo diferente. A sarça não se consome? Porque no meio do natural Deus atua com algo sobrenatural. E se você não estiver ligado, você vai perder. Se você não estiver observando, você vai achar que nada está acontecendo. Porque no deserto os dias parecem iguais, mas eles não são iguais. Tem coisas acontecendo que você não está vendo, é Deus fazendo. Aleluia! É Deus fazendo. Você tem que ficar ligado. Tem que ficar ligado. Nem tudo você vai ver, mas tudo vai chegar até você. Não tem como você ver tudo que Deus está fazendo em seu favor. É impossível. Mas como é lugar de revelação, muita coisa Ele vai te contar. Lugar de intimidade com o teu Senhor. No deserto os dias parecem iguais e parece que você vai morrer, mas você não vai morrer. Você não vai morrer. Tinha sepultura no Egito. Era isso que o povo dizia, sabia? Acaso não tinha sepultura no Egito? Trouxeste-nos a esse deserto para nos fazer morrer nesse
deserto, olha que afronta, olha que abuso. Não deixe teu coração se endurecer a esse ponto. Tinha sepultura no Egito, sim, e se tivesse que morrer, eu ia morrer lá, e se Deus está me fazendo passar por isso aqui, não é para eu morrer. E é por isso que eu não preciso denunciar. Eu podia ter morrido lá. Eu era igual a ele. Eu era como ele. E o Senhor me tirou de lá. Então não é aqui que eu vou morrer, não é nesse deserto que eu vou morrer. Eu vou sair aprovada. As tuas maneiras de sair desse deserto, e eu não vou sair morta. Você não vai sair morta. Tá? Parece que você vai morrer, mas você não vai morrer. Mas se você não se adaptar, você não vai conseguir. Não queira fugir, queira cruzar, queira atravessar, queira verdadeiramente fazer disso um trecho, uma etapa, que tem começo, meio e fim, que tem o basta do Senhor. Uma ocasião que Davi cometeu um erro muito grande e ele decide recensear o povo. E recensear o povo naquelas circunstâncias era duvidar do poder de Deus para usar o exército. Recensear o povo era saber quantos homens ele tinha em idade de guerra e com quantas forças ele podia ir para o exército inimigo. Era pecado. Aos olhos de Deus era pecado. Era depender da força dele. Ele errou. E aí, Deus deixa, né? Que Deus amarra a corda na tua cintura e te solta, né? Cuidado com as coisas que o Senhor permite. Deus deixa ele recensear o povo. E aí, chega um determinado momento que ele vê o grande pecado que ele comete, o profeta é enviado, fala com ele, fala assim, escolhe o que você quer. Escolhe 3 coisas. O que você quer? Você quer fome por 3 dias? Era assim? Você quer fome por 7 anos? Peste por 3 dias ou guerra por 3 meses? Aí ele pensa, né? Pô, guerra 3 meses na mão do inimigo? Eu não. Não, na mão do inimigo eu não quero não. Fome 7 anos? Não. Eu prefiro peste 3 dias. Por quê? Porque é o Senhor. O Senhor tem misericórdia. O homem não vai ter de mim misericórdia. E aí a peste vem. 3 dias de peste sobre o povo. E Davi sobe no monte, olha, e ele tem pena das pessoas. Ele diz, poxa Senhor, mas as pessoas não fizeram nada, eu é que fiz. Por que essas pessoas estão morrendo? E quando vai chegando em Jerusalém, Deus tem misericórdia e diz para o anjo, basta. Tem que saber escolher até o que nos atinge, na verdade. Escolher sempre o Senhor, sabendo que Ele tem misericórdia. Se você não sabe porque está no deserto, o Senhor vai te contar. Você não vai querer sair a qualquer custo, você vai querer cruzar, sabendo que Ele é Deus de misericórdia. Amém? Não endureça o nosso coração. Ao fim da passagem, quando Deus orienta ele novamente, o versículo 15 diz, vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Outro deserto. Eu acho que Elias até sentiu um alívio. Tudo bem, eu vim para um deserto, estava ruim, mas Deus está me enviando para outro, se é Deus que está me enviando, eu vou. Unge Jeú, filho de Nimsi, como rei de Israel. Unge também Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, profeta em seu lugar. Quem escapar da espada de Azael, Jeú matará. Quem escapar da espada de Jeú, Eliseu matará. Conservei em Israel Elias 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, toda a boca que não o beijou. Você não está fazendo. Você não está fazendo. O processo é individual, mas você não está fazendo. Glória a Deus. Deus, em sua infinita misericórdia, só tinha algo para nós, a nossa salvação. E ainda assim nos deu juntamente com Cristo todas as coisas, mas não tinha obrigação de nos dar mais nada. Porque estamos todos juntos, nós temos a igreja, nós temos o serviço ao Senhor, nós temos tarefas no meio do deserto. Deserto é lugar para receber mais tarefa. Aquela que você executou, que acabou, você teve um período de descansar. Você viu que o anjo deixou ele dormir, mas tem mais tarefa para você. Para sair desse deserto, você tem que descobrir por que você entrou. E não pense que vai sair desde mãos vazias. Você vai continuar a serviço do rei. Porque estar a serviço dele é o maior privilégio da nossa vida. Estar a serviço dele é o que define a nossa vida. É o que diz quem você e eu somos.
se atravessarmos e cruzarmos esse deserto, se não murmurarmos, se não endurecermos o nosso coração, não vamos perecer como pereceram os nossos pais no deserto. Nós vamos cruzar, nós vamos atravessar. E tem uma tarefa para você. Tem serviço para você fazer. Tem coisas para você executar por Deus. Não pense que acabou. Não queira desistir. Tem muito mais para nós. Amém? Até aqui, o Senhor me deu. Deus tem lugares espirituais para nós. Todo lugar. O perdão é um lugar espiritual. O arrependimento é um lugar espiritual. A Bíblia diz que Esaú procurou depois um lugar de arrependimento e não achou. Quando ele trocou a sua primogenitura por um... Você vai ver isso em Hebreus. E Esaú procurou um lugar de arrependimento com choro e não achou. Existe um lugar em Deus que se chama descanso. Descanso. O descanso é um lugar como se fosse uma redoma de vidro, onde você fica protegido dos males das circunstâncias. O mundo está caindo na tua cabeça, mas você continua acreditando que o Senhor é Deus e que vai te livrar e vai te tirar desse deserto. Esse lugar de descanso, esse lugar de repouso, você perde pela incredulidade. Você só ganha ele por meio da fé. E você tem repouso no Senhor, de que tudo isso vai passar. Aí dá para entender por que você está nesse deserto. Sem o repouso, nada do que você está sofrendo vai adiantar. É sofrimento por sofrimento. E nós não queremos isso para nós. Nós queremos entender o propósito para o qual fomos chamados. O propósito pelo qual estamos aqui. Amém? O repouso em Deus nos tira todo o trabalho. O nosso trabalho é descansar. Amém? O nosso trabalho é descansar no Senhor. Todo o nosso trabalho é dele. Nosso único trabalho é descansar no Senhor. Se hoje ouvimos o seu nome, não endureçar o nosso coração. Entrar em lugar de repouso. Entrar em lugar de descanso. Acredita um pouco mais. Caminhe um pouco mais. Com a força desse pão, caminha mais 40 dias. Ainda precisa de provação. Porque perto está de acabar. Perto está de acabar. Glória a Deus. Aleluia. Os olhos podem nos enganar, as circunstâncias também. João Batista, quando preso, manda seus discípulos perguntarem a Jesus se era chegado o reino de Deus. Ele que havia batizado o Senhor. Ele que havia dito que o Senhor era o Filho de Deus, que ele não era nem digno de atar as sandálias ou desatar as sandálias. Porque naquela prisão, ele precisava de uma palavra. E aí, sabe o que Jesus responde? Jesus não responde o que ele perguntou. Jesus responde, manda dizer a João que os cegos veem, os coxos andam, os surdos ouvem o evangelho pregado. Isso é reino de Deus para você? Se for a chegar. Se for a chegar. Os cegos veem, os surdos ouvem, os coxos andam, o evangelho é pregado. Esse é o nosso repouso. Para isso que o Senhor nos chamou. Para que saiamos daqui, Elias, receba a nova tarefa. E prossiga um pouco mais, amém? Glória a Deus.